Amém. Boa noite a todas, vocês que acabaram de chegar, graça e a paz. Que Deus possa nos abençoar, que nessa noite nós possamos ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus colocou assim para as nossas vidas. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa noite aqui alimentadas, abençoadas, porque essa é a vontade de Deus. Então vamos lá. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a questão de características de um pastor. Aí nós vamos entrar depois na questão de ovelhas. Amém? Então, vou falar, o tema da mensagem hoje é esse: características de um pastor, ou os cuidados de um pastor. E para isso nós vamos ler na Bíblia Salmos. É um Salmos muito conhecido. É um Salmos, assim, extremamente conhecido e muito fácil. Ele está registrado em Salmos 23, no versículo 1, que lá diz assim: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem não conhece esse versículo? Quem nunca ouviu falar deste versículo, hein? Sem dúvida nenhuma, o Salmos 23, verso 1 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Então, aqui nós, de repente, você já viu, talvez, no para-choque de um caminhão, no pano de prato. Ele é muito usado assim, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, é um versículo assim, extremamente conhecido para todos. Mas talvez alguém pode falar para mim assim, mas o que dá para extrair de uma palavra tão simples? Saiba de uma coisa, que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de coisas simples e que faz grandes obras. Amém? Ele não precisa do grande. Coisas pequenas, coisas simples, ele faz uma obra tremenda. Então, um versículo pequeno como esse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Grandes coisas o Senhor fará através desse versículo, ele faz através desse versículo, e ele tem muito a falar conosco nessa noite através deste versículo. Então, quando nós lemos esses salmos, nós entendemos quem o escreveu, quando escreveu, conhecemos a sua história. Então, quem escreveu foi Davi. Davi escreve de uma maneira muito clara, muito objetiva. Quando Davi está dizendo assim, olha, o Senhor, Senhor em hebraico quer dizer El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que está acima das estrelas. El Shaddai quer dizer que ele tem o controle do universo. Então, Davi estava falando de um Deus absoluto, para que Israel entendesse que estava falando do mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Davi diz nesse versículo que este Deus é o Deus do presente e não do passado. Ele estava dizendo que o Todo-Poderoso é o quê? É meu. Ele estava tomando posse. É meu pastor. E quando Davi, então, traz essa palavra, quando ele traz essa palavra, o meu, eu quero abrir aqui um parênteses para que nós possamos entender uma coisa. Quando ele escreve este versículo, essa palavra soa forte, porque naquela época os hebreus, eles sempre tratavam Deus na coletividade, ou seja, os hebreus sempre tratavam Deus envolvido com família, com tribo, com a raça, sempre na coletividade, com o povo. Mas agora nós estamos vendo aqui Davi falando com Deus na intimidade peculiar. Davi está falando que ele não é só o Deus de Isaac, que ele não é só o Deus de Jacó, que ele não é só o Deus de, de Abraão. Então, aqui ele quer dizer assim: olha,
Eu estou dizendo agora de um Deus falando na minha intimidade. Ele é meu pastor, ele é o meu criador, ele é o meu redentor, ele é o meu mantenedor, ele é o meu provedor, ele é meu. Amém? E ele estava falando de um Deus absoluto, ele estava falando de um Deus na sua intimidade. Ele é meu pastor. Então, olha só quantas coisas nós vamos aprender com essa palavra. Ele é o meu de posse. Amém? De posse. E quando Davi, então, escreve meu, cria um choque, porque ele queria passar uma mensagem, ele queria colocar Deus como o seu pastor. E quando Davi, então, apresenta Deus como pastor, eu fiquei pensando assim, mas por que ele não apresenta Deus de outra forma? Por que não apresentou Deus como pai? Quando você lê os cânticos de Davi, aí você vai entender por que ele não apresenta Deus como pai. Sabe por que Davi não apresenta? Porque Davi, quando ele não tinha uma referência de amor, uma referência de carinho pelo seu pai Jessé, dentro da sua casa. Ele não tinha essa referência. Sabe por que Davi não conseguiu escrever aqui? Porque ele não tinha referência de carinho. E quando ele escreve pastor, é porque ele estava procurando uma referência de carinho. Ele estava procurando uma referência, ele estava procurando algo na qual ele podia mostrar a todos que vão ouvir a sua canção do que Deus representava para ele. Ele queria mostrar, demonstrar. Então, Davi aqui também ele não podia escrever, né, sobre grandes enlaces de noivos, de noivas, porque ele era solteiro. E ele não tinha assim, uma visualização desse sentimento para retratar como noivo. Não, então, Davi, ele dizia assim, olha, eu preciso achar algo que eu vivo para apresentar e mostrar aos hebreus o quanto eu amo esse Deus. Ele precisava mostrar isso. Mas como? Aí ele pega uma das profissões mais antigas do mundo, criado por Abel, que foi o primeiro pastor de ovelha da história. E ele agora vai apresentar o seu povo aquilo que ele deseja que eles entendessem. Amém? Então agora ele pega a primeira profissão. Todo mundo conhecia na época a profissão de pastor de ovelhas. Então, quando Davi estava dizendo pastor, ele estava dizendo algo que todos entendiam. E eu quero nessa noite falar algumas características de um verdadeiro pastor. E eu quero falar sobre as ferramentas necessárias para o crescimento de um rebanho. E eu quero explicar o significado da capa, da funda, da vara e da unção. E eu quero falar passo a passo de um pastor para cuidar de uma ovelha. Olha que coisa interessante. Eu gosto muito, sempre gostei de assistir programas que falam sobre animais. Eu assistia muito sobre o mundo animal, mas eu acho que agora já até acabou. Eu acho que nem tem mais, eu não acho mais. E teve um dia que eu estava assistindo e, para minha felicidade, para minha alegria, estava passando justamente sobre ovelhas. E aquilo chamou a minha atenção. E eu comecei a prestar bastante atenção naquele seriado, naquele programa sobre os animais. Ele estava falando sobre ovelha. Que maravilha. O pastor de ovelha, ele conduz o rebanho de frente, na frente. Só que existe uma determinada época do ano que ele tem que inverter e ir para trás do rebanho. Olha quantas coisas interessantes que eu aprendi nesse dia. Porque na época de janeiro a abril, a ovelha passa, ele está no processo de gestação. E ela, na maioria das vezes, ela gera dois filhotes de uma vez. Então, o pastor, sabendo disso,
ele tem que mudar a sua posição em que ele está guiando as ovelhas. E elas vão caminhando e ele faz isso porque as ovelhas, diferente de outros animais, elas não precisam de ter um cantinho especial para dar luz. Ela gera enquanto está caminhando e o rebanho protege. E no meio, exatamente no meio do rebanho que ela dá à luz a 2 filhotes. Ela não precisa de ter um lugar, um momento, não, é enquanto ela está andando. Olha que interessante, enquanto ela está andando no meio do rebanho, ela gera 2 filhotes. Só que praticamente ela faz algo que é cruel. Quando os 2 filhotes nascem, na maioria das vezes, o primeiro filhote que nasce, ele nasce mais forte. E já começa logo a ficar de pé e a acompanhar o rebanho, porque eles não param, eles continuam andando. Eles nascem e já vai logo levantando e continua andando, e o rebanho andando. Mas só que tem uma coisa, o segundo filhote, ele já nasce mais fraquinho. E às vezes ele é até pisoteado pelos seus irmãos e é largado para trás. Ou seja, filhote que nasce primeiro, o filhotinho que nasceu primeiro, mais fortezinho, ele não importa com o seu irmãozinho, que ficou para trás. Ele não conseguiu firmar os seus pés. Eles não importam com aquele que acabou de nascer e que ainda está bem fraquinho. E ele segue a sua mãe e o rebanho se distancia. Então a ovelhinha mais forte segue a sua mãe e olha, vai seguindo o rebanho. E a ovelhinha fraquinha, às vezes que é até pisoteada, fica largada para trás. Mas lá longe, o pastor sabedor que ovelha gosta de deixar ovelhas mais fracas para trás, ele vem e ele pode então dizer assim: não, eu não posso perder ovelhas. Eu não posso deixar ovelhas para o lobo devorar. Jamais. O pastor então se aproxima daquela ovelhinha fraquinha, da ovelha que não pode levantar, toma aquela ovelha nos seus braços e eu acredito que ele deve ter dito: pode a sua mãe te abandonar, pode os seus irmãos te deixarem, pode o mundo inteiro se virar contra você, mas eu não te deixarei. Eu não te largo. Vou cuidar de você. Eu vou proteger você. Eu vou dar carinho para você até você ficar forte. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. E o que o pastor faz então? Ele pega a sua capa, olha aí a primeira característica, ele pega a sua capa, e é para isso que serve a capa. Para ele enrolar aquela ovelhinha, ele amassa capinho, dá para aquela ovelhinha, e enquanto ela está fraquinha, ele vai cuidando dela, e o rebanho já está lá na frente, e ninguém está sabendo o que está acontecendo. E o pastor está cuidando. Ele cuida lá aproximadamente aí de 8 a 10 dias. Depois a ovelha que não andava, agora já está pronta para andar, pronta para correr. Aí o pastor tira ela da capa e fala assim: corre, corre, vai para o rebanho. E ela vai correndo. A genética, ela nos diz que pelo fato dela ter ficado de 6 a 8 meses dentro do ventre da sua mãe, ela conhece o seu irmãozinho. Então ela começa a correr e começa a procurar a sua irmã, começa a procurar no meio do rebanho. Cadê a minha irmãzinha? Isso é eu conjecturando, é eu imaginando, é eu contando a história. Cadê a minha irmãzinha que me deixou para trás? Minha irmãzinha que só porque ficou de pé logo correu e me deixou para trás. Mas ela procura, procura, procura até ela encontrar a sua irmã, que foi embora.
que deixou ela para trás. Mas ela ficou forte e ela agora já conseguia correr, porque o pastor cuidou daquela ovelha, o pastor alimentou aquela ovelha, o pastor colocou ela na capa, protegeu, deu carinho, deu amor, ela ficou forte. E ela então agora correu e procurou e encontrou a sua irmãzinha. Então agora eu vou conjecturar um diálogo para que nós possamos entender um pouco melhor essa história dessa ovelhinha, das duas ovelhas. Parece que eu vejo a ovelhinha que foi desprezada dando aquele sorriso de vitória e ela olha e diz: te achei, te achei. A outra ovelha, a mais velha, assustada, e diz: você aqui? Eu pensei que você tinha morrido. Como você conseguiu chegar até aqui? A ovelhinha olha e diz assim: olha, aquele moço lá atrás, aquele lá, ó, aquele que está com uma capa na mão, eu fiquei naquela capa. E ele cuidou de mim, ele tratou de mim, ele me alimentou, ele curou minhas feridas e ele me colocou aqui de volta. Você sabe o que é maná? Você sabe o que é maná? Sabe o que significa maná? Maná significa isso aqui, olha. O que é isso? É exatamente o que a ovelha mais forte disse para a ovelha mais fraca. O que é isso? Maná significa: eu não compreendo o que está acontecendo. Maná significa: como pode isso acontecer? Maná, na língua portuguesa, é um ponto de interrogação. Se você ainda não conseguiu entender o mistério, eu vou explicar melhor. Maná é quando você olha para uma pessoa que ninguém dava nada por ela, nada. Aí você olha para ela e você, de repente, fala: o que é isso? Todos vão dizer: como é que pode acontecer? Você estava caído e agora você está de pé. Você estava humilhada, agora você está honrada. Você estava lá atrás, agora é o primeiro. Estava embaixo, agora está em cima. Estava desempregada e agora você já é chefe. Que é isso? Isso é maná. Recebe o maná de Deus na sua vida. Alimente do maná. Fortaleça através do maná. O maná de Deus é para você, é para mim, é para nós. Não rejeite o maná. Amém? Deus vai te exaltar. Deus vai colocar você por cabeça e não por cauda. Se você pode aí no seu lugar, no seu cantinho, baixinho, dar um glória a Deus, porque o maná é para você, o maná é para nós, e todos vão falar: o que é isso, Mônica? Mônica, Alice, você aqui, Alice? Patrícia, uau! Uau! Eles vão dizer isso para você. Isso é maná. Amém? Bom, então agora vamos passar do processo da capa para o processo da funda. Isso é muito importante, a funda. Davi era bom nisso aí. Por quê? Porque ele praticava, porque ele treinava. E o que é uma funda? É um instrumento de couro que coloca uma pedra dentro, gira aquela funda com a pedra dentro e ó, atira longe aquela pedra. E o pastor tinha uma funda para quê? Ele ia guiando o rebanho. Quando uma ovelha começava a se distanciar, o pastor pegava aquela funda com uma pedra dentro. Detalhe, a pedra tinha que ser lisa. Depois eu vou explicar por que ela tinha que ser lisa. E ele então gira aquela funda e gira, e quando ele lança a pedra, ela tem que cair lá na frente da ovelha. A ovelha se assusta e volta correndo para o rebanho. Era para essa a função. A funda serve para guiar ovelhas. A funda serve para não deixar ninguém se distanciar uma da outra. A funda é uma correção, é um meio do pastor corrigir uma ovelha. Sabe aquelas ovelhinhas que gostam de dar uma escapulidazinha? Escapulida? Que gosta de dar uma fugidinha? Ó. A funda era para isso. A pedra é só para assustar.
para você voltar para o rebanho, para você voltar para o lugar onde você não deveria ter saído. Amém? Por que tinha que ser liso? Caso a pedra batesse na ovelha, não ia matar, porque pastor não mata a ovelha. Amém? Pastor não mata, pastor cuida, pastor dá carinho, pastor alimenta, pastor não, cuida, não tem ovelha para vender, para matar, não. É só para dar carinho, para ajudar a crescer, te direcionar, te ensinar, cuidar de você, cuidar de todas nós. Davi disse assim: olha, eu vou para o ribeiro procurar pedras, porque a pedra tem que ser lisa. Porque se a pedra tiver quina, a quina pode machucar, a quina pode sangrar. Então eu vou para o ribeiro e eu vou procurar uma pedra bem lisa. Mas por que ele ia para o ribeiro procurar pedras lisas? Porque ribeiro é lugar de travessias de animais. E à medida em que as ovelhas e os outros animais iam passando no ribeiro, o casco dos pés daqueles animais iam batendo uma na outra até perder a quina, ou seja, a pedra que é a melhor para ser usada, é a pedra mais pisada, é aquela que já foi pisada. Por isso é que a Bíblia fala que Davi escolhe a que já foram mais pisadas. Davi coloca a mão dentro do ribeiro e vai pegando uma pedra. Ele pega uma e fala: opa, essa aqui não, essa aqui está cheia de quina. Está com muita quina, precisa ser mais pisada. Precisa pisar mais um pouquinho. Enfia a mão de novo, pega outra e fala: opa, não, essa aqui ainda tem um pouquinho de quina, também não dá certo. Davi enfia a mão e pega uma e ele fala: oh, olha essa aqui. Uau! Olha essa como está lisinha, lisinha. Olha essa aqui, já está até sonhando em pregar. Nunca teve a oportunidade, que todo mundo passa por ela e ninguém cumprimenta, ninguém valoriza. Essa já está preparada para sair do ribeiro. Às vezes você não entende por que você já foi tão pisoteada, tão desvalorizada. Sabe por quê? Porque Deus estava te preparando para te arremessar. E você vai sair do ribeiro e você vai para a funda. Fala amém. Você vai sair desse ribeiro, desta prova, desta humilhação, no seu trabalho. Você vai ser respeitada e eles vão ter que ver você na testa de Golias. Em nome de Jesus, o pastor vai te tirar do ribeiro. Para quê? Para quê? Para você voar de um lado para o outro, para você voar de um bairro para o outro, na sua cidade, na sua igreja. Chega de ribeiro na sua vida, chega de ser pisada, chega de ser humilhada, chega, dá um basta nisso. Então, a pedra lisa serve para isso. Só um minuto. O pastor, então, vai tirar você do ribeiro. Então, vamos para a outra parte. Quando a ovelha é indisciplinada, isso aqui machuca, viu? Isso aqui dói. Quando eu vi isso aqui, eu falei: meu pai, misericórdia, mas acontece. Quando a ovelha é extremamente indisciplinada, não respeita a funda, aí o pastor tem que tomar uma atitude mais drástica. Qual é essa atitude? O pastor pega a ovelha e, ó, quebra a pata dela. Mas ele quebra a pata da ovelha, mas ele pega aquela ovelha e coloca no seu ombro. Não obedece, não? Tá querendo andar por outros caminhos? Tá se achando grandão? Vou quebrar sua pata. O pastor quebra a pata, coloca no ombro e vai cuidando o tempo todo. O tempo em que a pata demora para voltar para o lugar, enquanto ela não é colada, é o tempo necessário para aquela ovelha se acostumar com o pastor, porque ela só acostuma no colo. Tem ovelhas que é difícil, tem ovelhas que são rebeldes, tem ovelhas que precisam ser
com um tratamento mais duro, mais rígido. Amém? Tem ovelhas que é só quebrando a pata mesmo. Então, o que o pastor faz? Uau, que dor. Ele coloca, então, enquanto ele está ali cuidando daquela ovelha, até a pata dela se colar, porque ela está acostumada agora no colo daquele pastor. Chega esse dia, então, que o pastor coloca ela no chão, que já está pronta, preparada, o pastor coloca ela no chão e fala assim, vai. Aí a ovelha fala, não dá. Por que não dá? Porque eu fiquei tanto tempo no seu colo que eu me acostumei com o seu cheiro, pastor, com a sua voz. Eu fiquei tão pertinho do Senhor que eu não consigo mais ficar longe. No começo doeu, foi verdade, mas agora, pastor, eu preciso estar do seu lado. Eu quero ficar perto do Senhor. Eu quero ficar coladinho com o Senhor. Não dá mais para ficar sozinho. Dói, não dói? Mas é bom para ouvir a voz. Porque quando ele coloca no chão, a gente nunca mais vai dar trabalho. Quando o pastor solta aquela ovelha no chão, o pastor começa a observar o andar daquela ovelha. A ovelha que teve pata quebrada, ela anda diferente. Antes de ir para o colo do pastor, ela andava assim com o peito para fora, se achando a bambambam da situação, se achava grandona, se achava poderosa, mas depois que a pata foi quebrada, mudou o comportamento, mudou a visão. Depois que passa pelo colo do pastor, nunca mais ela é a mesma. Ela muda o jeito de andar, ela muda o jeito de falar, as vestes dela já são diferentes, ela trata as pessoas diferente. Quem está entendendo, fala amém, ou estende a mão, fala amém, eu agora entendo, porque Amém. às vezes precisa Amém. ser quebrada a pata de uma ovelha, porque precisa de cuidado mais especial, e o pastor cuida da sua ovelha. Amém. Vamos então para a vara. Vamos para a vara. Quando chega a noite, o pastor tinha que recolher o bode. Não, pastor não recolhe bode. Ou recolhe? Pastor recolhe ovelhas. Pastor recolhe ovelhas e não bodes. Só que tem um detalhe muito importante. O bode sempre queria entrar para o redil, onde ficavam as ovelhas. Então, o pastor tinha que fazer algo assim impressionante. Ele ia para a porta do redil, as ovelhas iam entrando, ele abria as suas pernas, o pastor abre as pernas, aí vem passando as ovelhas, e quando ela está entrando no redil, ele fecha a perna, pega a vara e a ovelha faz. Só isso. Não grita, não berra, não dá chifrada, nada. Ela só geme. Ela só dá aquele gemido, mas não abre a boca, porque ela sabe que estava apanhando para a sua proteção, para o seu cuidado. E o pastor via que ela não gritava, nem queria morder, falava: pode entrar, você é ovelha. Lá vem outra ovelhinha. O pastor travava na perna de novo, dava varada, aí a ovelha, essa é a ovelha, pode entrar. Vinha outra, dava varada, essa também é ovelha, pode entrar. Lá vem o bode, ai, 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 lá vem o bode. O que acontece? Eu vou ler para vocês aqui a diferença de bode e ovelha. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Lá vem o bode, eu vou parar aí. Vamos ver o que vai acontecer. As ovelhas passavam e gemiam, mas não gritavam. Não dava chifrada. Só gemiam. Lá vem o bode. Olha só, muitas ovelhas e bodes convivem lado a lado.
Isso porque os bodes conseguem a façanha de se esconderem no meio das ovelhas. Fazem parecer com elas. No entanto, a sua natureza vil desmente a cara piedosa e até mesmo ministerial. Ovelhas são mansas, bodes são ariscos. Ovelhas obedecem o pastor, bodes exigem seus direitos. Ovelhas aceitam ser guiadas, bodes querem trilhar o seu próprio caminho. Ovelhas precisam de proteção, bodes são autossuficientes. Ovelhas sabem da sua fragilidade, bode escondem sua aridez para o momento oportuno. Ovelhas sabem se contentar com a simplicidade do pastor, ou seja, do alimento. Bodes sempre exigem mais e mais para si. Ovelhas aceitam o ensino. Bodes querem ser mestres de si mesmos. Ovelhas, quando estão em perigo, buscam a ajuda do pastor. Bodes dão chifradas. Ovelhas aceitam correção. Bodes procuram falsos mestres que aconselhem, que somente lhes falem coisas agradáveis aos ouvidos. Ovelhas são humildes, bodes não podem ver um holofote que ficam todos alvoroçados. Ovelhas servem, bodes se servem. Ovelhas pertencem ao aprisco, bodes querem demarcar o seu espaço próprio. Ovelhas ouvem a voz do pastor, bodes o desconhecem. Ovelhas querem ser como Jesus. Bode tem narciso, ou seja, como modelo, ou seja, amor excessivo a si mesmo, a sua imagem. Ovelhas são do Senhor. Bodes são frutos de Satanás infiltrado no rebanho. Viram as diferenças de ovelhas e bodes? Quando o pastor dá a varada, o que a ovelha faz? Eu sei que é para o meu bem. Eu preciso. Eu sei que ele cuida de mim. Mas lá vem o bode. Quando o pastor trava o bode nas suas pernas e dá a varada, para quê? Quando ele bate, ele quer morder. Ele fica bravo, porque é bode. Bode não aguenta varada. É diferente de ovelha. A ovelha apanha, mas sabe, ele está no controle. Aí o pastor fala assim para a ovelha: este ano você não vai pregar. A ovelha fala: ele está no controle de todas as coisas. Amém? Ele está no controle. Este mês você vai para o banco. Ele está no controle. Daqui 3 meses você volta a fazer o que você gosta de fazer, que é louvar. Deus está no controle, a correção é preciso, a humildade é preciso, a ovelha sabe se comportar. Bode, não. Bode é arisco, bode é pretensioso, bode não dá importância, bode dá chifrada, bode não aceita correção. Amém? Mas a ovelha sabe que é para o bem dela. Amém. Para encerrar, toda ovelha tem uma senha com o seu pastor. É uma linguagem que só os dois entendem. Só os dois conhecem. Toda ovelha tem a sua linguagem com o seu pastor. Olha que maravilha. Que bênção. Depois que ele recolhe as ovelhas no redil, ele fica na porta. O pastor fica na porta. Escute. O lobo vira e mexe. Ele quer sempre devorar uma ovelha. Quando ele pula, só tem um jeito da ovelha mostrar que está em perigo. Qual é o jeito? Porque se a ovelha não mostrar que está em perigo, o lobo vai
come todas as ovelhas e acaba com tudo. O que a ovelha faz? Qual é a senha? O que a ovelha precisa fazer? Hein? Guarda bem isso. Elas começam a berrar e corre de um lado para o outro. E quando o pastor ouve o barulho, ele se levanta e diz: epa, opa, elas não são de gritar. Se estão gritando é porque estão precisando de ajuda. E se elas estão gritando é porque tem algum lobo querendo entrar em alguma área da sua vida. Hã? Quando você vê uma ovelha gritando, chorando, ela está pedindo socorro para o pastor. Cada glória que você dá, o céu fica de pé para ver o que está acontecendo com você. Cada grito, cada lágrima, cada vez que você levanta a mão, o pastor olha e pergunta: está precisando de ajuda aí? O lobo não vai te pegar, porque eu não vou deixar. Vou botar ele para correr daqui. Quem tem a senha aqui? Fala glória a Deus e aleluia, porque o lobo não vai me pegar. Se você tem a senha, então use a sua senha, porque o pastor sempre virá te abençoar, sempre virá te ajudar. Nós temos uma senha especial. Levante a sua cabeça e dá sempre glórias a Deus, grita, chora, faz o que tiver que fazer, mas chama a atenção do seu pastor, porque ele vai te abençoar. O lobo não vai te pegar, em nome de Jesus. Amém? Fica registrada esta palavra nos nossos corações, para a glória de Deus. Amém.